Esses dias eu vi aqui pela internet uma moça que compartilhou estar percebendo que as mãos dela estavam passando por envelhecimento precoce. Isso porque ela tinha o hábito de fazer as unhas com aquela extensão que você precisa da cabine com luz ultravioleta para enrijecer a resina. E essa semana eu também vi uma outra moça que compartilhou a história dela, onde ela foi tomar sol ali num parque aquático e acabou levando um torrão nas pernas, só que isso acabou resultando em queimaduras severas de 2º grau. E o que essas duas histórias têm em comum é o fato de ter havido exposição à radiação ultravioleta. Além disso, a gente sabe que a radiação ultravioleta induz outros efeitos no corpo, como por exemplo a catarata e também o câncer de pele. E tanto isso é verdade que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, o câncer mais comum na população é o câncer de pele, justamente por nós sermos um país que tem muito sol e que as pessoas acabam se expondo sem proteção. Mas eu acho muito curioso pensar como que essa radiação consegue causar tanto efeito biológico se ela não é considerada uma radiação ionizante, como as radiações atômicas, nucleares, aí raio-x, raio gama. Essas radiações ionizantes têm esse nome porque elas induzem um efeito que se chama ionização. E basicamente, esse efeito vai gerar quebra de moléculas que tem dentro do nosso corpo. E é justamente isso que vai resultar em problemas, como por exemplo o câncer. E se a dose for muito alta, a gente pode ainda ter outras complicações, como por exemplo, problemas na medula óssea, problemas na pele, nos olhos, nos órgãos de reprodução e etc. E esse fenômeno de ionização só vai ocorrer com radiações que têm altíssima energia. Porém, ionização não é o único mecanismo físico de interação da radiação com o organismo. Existe um outro fenômeno que se chama excitação, que também pode causar quebra de moléculas e induzir problemas no nosso organismo. E é justamente esse o mecanismo de interação da radiação ultravioleta com as moléculas do nosso organismo. O fenômeno de excitação costuma ter menos chance de causar quebra de molécula, porque tem menos energia. Mas quando a gente começa a fazer uma somatória de fatores, como por exemplo, tempo de exposição prolongada, muitos dias se expondo ao sol, sem proteção solar, em horários de pico onde a intensidade da radiação ultravioleta está maior, e também o fato da gente estar sofrendo aí com problemas em virtude do aquecimento global, a gente tem ali uma redução da espessura da camada de ozônio, que é um mecanismo de blindagem contra a radiação ultravioleta, também compromete e faz com que a gente consiga perceber muito mais efeitos induzidos por radiação ultravioleta do que efeitos induzidos por radiações atômicas ou nucleares. E isso que eu tô falando de radiação ultravioleta natural, fora aquelas circunstâncias onde a pessoa se expõe à ultravioleta propositalmente, como por exemplo, bronzeamento artificial, ou até mesmo essa questão, como eu falei no início do vídeo, da moça que colocava a mão na câmara ultravioleta. E também exposições ocupacionais, como por exemplo, pessoas que trabalham com solda a arco elétrico. E com tanto efeito induzido pela radiação ultravioleta, ainda tem gente que tem medo de fazer um raio-x.